quando a gente fala em diabetes infantil, logo vem à nossa cabeça o quê? As aplicações de insulina, que são frequentes, podendo passar até de 5 vezes no mesmo dia, não é verdade? Fora as medicações, medições de glicose, enfim. Quando os pais se deparam com um diagnóstico de diabetes na criança, eles são tomados por um furacão de emoções. Dá medo, da tristeza, da insegurança, da incerteza também. Eu convidei o Dr. Claudinei da Costa, que é endócrino pediatra, para tirar todas as nossas dúvidas desse assunto que é o diabetes infantil, que é um assunto bem sério, por sinal, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço você estar tocando nesse assunto, que é importante trazer esse esclarecimento dos tipos de diabetes que podem aparecer na criança. Com certeza, doutor, eu te agradeço. Esse tipo que você falou da aplicação da insulina é conhecido como diabetes tipo 1. Mas existe também o diabetes tipo 2, que antigamente era um diabetes que aparecia mais em adulto, que hoje tem aparecido em crianças e adolescentes por conta do aumento da incidência de obesidade. Então nós temos o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Esse diabetes tipo 2, associado com a obesidade, os dois tipos de diabetes têm o aumento da taxa de insulina, de açúcar no sangue, por um distúrbio ou na produção ou na ação da insulina. O diabetes tipo 2 associado com a obesidade, o corpo ele produz insulina, mas o corpo, pelo fato de ele estar obeso, ele produz substâncias que impedem a ação plena da insulina. Então a criança vai engordando, a insulina não vai agindo direito, o corpo vai produzindo um excesso de insulina, que é o contrário do diabetes tipo 1. Nessa situação do diabetes tipo 2, emagrecendo ou às vezes até entrando com medicamento, mudando o estilo de vida da criança, a gente consegue reverter essa situação. É genético o diabetes tipo 2? Os dois são genéticos. Os dois são. O diabetes tipo 2, a base é genética associada com mau estilo de vida e obesidade. O diabetes tipo 1, ele é genético e nessa situação os anticorpos eles atacam o órgão, as células que produzem insulina. Por isso que, quando aparece o diabetes tipo 1, já tem que entrar com a insulina, como você falou agora há pouco. A gente pode dizer, então, que o diabetes tipo 1, ele é mais severo, ele é pior do que o tipo 2? Os sintomas são mais drásticos, né? Então, qual que seria a função da insulina? A insulina, ela tira o açúcar do sangue e põe dentro da célula. Se não tem insulina, o açúcar ele fica na célula, ele fica no sangue e não entra na célula. Não entrando na célula, tudo que a criança come e é transformado em açúcar, fica no sangue, não entra na célula, a criança vai perdendo peso, quilos em semana. Aí o que o organismo faz? Aquele excesso de açúcar no sangue, ele tenta eliminar pela urina. Então a criança começa a fazer litros de xixi por dia, desidrata e toma muita água. Então os sintomas são drásticos em dias ou semanas, porque parou de produzir insulina. Esse é o diabetes tipo 1. É o diabetes tipo 1 que os anticorpos foram lá e atacaram as células, destruíram as células que produzem a insulina. Por isso que já tem que entrar com insulina. Isso é importante dizer, dessa diferença do diabetes tipo 2 para o diabetes tipo 1. Porque às vezes quando a criança tem o diabetes tipo 1 e a gente entra com insulina, um parente, um vizinho fala, não, mas já vai entrar com insulina, pode tomar chá, tomar comprimido? Não. No diabetes tipo 1, já entra com insulina. Porque é o que você falou, são sintomas drásticos, a criança perde quilos em uma semana. Em uma semana, em dias, ela perde quilos. Se não entra com a insulina, o corpo ele começa a produzir ácidos, podendo chegar numa situação de cetoacidose diabética, que pode levar ao desmaio e até em coma. Então, o diabetes tipo 1, por isso que os pais ficam muito apreensivos, porque eles percebem que a criança vai ficando muito abatida, vai perdendo o ânimo, vai emagrecendo, e já tem que entrar com insulina. Diferente do diabetes tipo 2, que a gente prevenindo obesidade, um estilo de vida legal, a criança evita de ter o diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2 tem sintomas, doutor? Ele pode não ter sintomas nenhum. Que com os exames, a gente pede exames para ver a taxa de glicose e a taxa de insulina. Às vezes a taxa de açúcar está normal, mas a produção de insulina está alterada. Que é uma hora que às vezes a gente entra com comprimidos via oral para minimizar essa situação e evitar o aparecimento do diabetes tipo 2, diferentes do diabetes tipo 1, que já tem que entrar com a insulina. Doutor, o diabetes tipo 2 pode se transformar num diabetes tipo 1? É raro, são mecanismos diferentes. Mas uma criança pode, às vezes, começar com diabetes tipo 2 pela obesidade, mas já ter a genética do diabetes tipo 1. Entendi. Mas são coisas diferentes. Tá. Agora, isso é
acomete qualquer idade da criança? Pode um bebê, por exemplo, ter diabetes? Pode aparecer em qualquer idade. É óbvio que a faixa do diabetes tipo 1 que aparece mais, a gente fala pré-escolar. Ali 7, 8 aninhos, 9. Mas bebês podem ter e adolescentes também. Quando a grávida teve aquela gravidez com diabetes gestacional que fala, né? A criança nasce com diabetes já? Como é que é? Não nasce não com tem diabetes. Nada a ver? Pode ter uma tendência, caso desenvolva obesidade, a desenvolver o diabetes tipo 2, mas não tem a gravidez na adolescência, uma associação direta com o diabetes tipo 1. Agora, doutor, a prevenção, quando o doutor falou de prevenção da criança, é só com relação ao que a criança come para ela não se tornar uma criança obesa? Quais os outros mecanismos de prevenção que os pais... Porque daí é os pais, né? Sim. Que tem que cuidar dessa criança, né? A prevenção a gente consegue fazer no diabetes tipo 2. Que é aquele que a criança, por fato de estar obesa, produz substâncias que atrapalham o funcionamento da insulina. Que dando medicamento ou voltando a ter uma vida saudável pode regredir. No diabetes tipo 1 não há prevenção. A criança estava geneticamente marcada para ter esse diabetes. Tanto que quando eu tenho alguns pacientes que eles são gêmeos univitelinos, ou seja, uma única célula que se transformou em duas pessoas. Se aparece em um, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer no outro. E tem cura o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1, por enquanto, não tem cura. Tem muitas pesquisas sendo feitas para buscar a cura do diabetes tipo 1, mas ainda são protótipos, não há nada. Houve um tempo que usou o transplante de ilhotas com algum sucesso, mas acabou não dando certo por enquanto. Então, no momento, não tem. Mas a medicina ela tem procurado ir para a parte das tecnologias em diabetes, ou seja, procurar recursos tecnológicos que melhorem o estilo de vida da criança e o melhor controle do diabetes e um melhor estilo de vida também para a família. Então a criança consegue conviver bem com o diabetes tipo 1? Com certeza, se ela tiver disciplina, com tudo que hoje tem, com os diferentes tipos de insulina, sensores que pode dosar a glicemia sem precisar furar o dedo, bomba de insulina, que evita as múltiplas picadas diárias. Ela pode ter, se ela tiver uma disciplina alimentar, a família colaborar, ela tem uma vida normal, como qualquer outra criança, com essa diferença de ter que aplicar essas insulinas porque o pâncreas parou de produzir. Agora, doutor, a escola também tem que ser informada e instruída quando tem uma criança com diabetes tipo 1, né? Com certeza, né? A criança com diabetes tipo 1, todo o ambiente que ela frequenta, as pessoas têm que ter consciência que ela tem o diabetes, porque se acontece qualquer coisa dela passar mal, eles vão saber, é uma criança diabetes, a primeira coisa é checar se não está fazendo uma hipoglicemia, que pode baixar demais, uma hiperglicemia, e até a própria alimentação da criança, né? Se ela está numa escola, a escola, seja pública ou privada, tem que proporcionar a essa criança uma alimentação adequada no período que ela frequentar a escola. E tem que ficar de olho também, né? Porque às vezes o amiguinho leva um doce, leva um brigadeiro e oferece. Com certeza. Por isso que, não pode. É por isso que a disciplina da família, né? Por mais que seja uma situação muito difícil, a família tentar se acalmar e passar para a criança que ela vai ter umas novas regras de vida, a própria criança, bem instruída, ela vai falar, não, eu não posso. É verdade. Doutor, muito obrigada, viu? Adorei. Quero aproveitar e mandar um beijo grande para sua secretária, Silene. Silene, minha querida, ó. Um beijo, viu? Olha, eu que agradeço de você ter colocado esse tema tão importante de saber que pode aparecer o diabetes tipo 2 da criança, que tem o diabetes tipo 1 e que os pais e todos os cuidadores devem estar tomando cuidado na prevenção do diabetes tipo 2 e de olho nesses sintomas do diabetes tipo 1, caso ele apareça. Emagrecer demais, a criança que urina demais, né, doutor? Tomar muita água, ficar muito abatido, tudo isso pode ser sintoma do diabetes tipo 1, que tem que ser visto e tratado urgente. Perfeito. Obrigada, doutor Claudinei, muito obrigada, viu?